Bom, dando sequência, porque o nosso tempo está curto, eu vou apresentar o painel OIML com o tema Revisão da Recomendação OIML R 76012-006 aplicável a instrumentos de pesagem não automáticos. Como moderadora deste painel, eu convido a senhora Daniela Soares Berli, consultora independente da Alice Consulting e conselheira da REMESP. Já apresentando-a, Daniela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá e pós-graduada em Administração e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Com mais de 15 anos de experiência, atua em treinamentos, auditorias, atividades regulatórias, metrologia legal e industrial, gestão de certificações da avaliação da conformidade e sistemas de gestão da qualidade. Ela é membro do Conselho Deliberativo da REMESP, Rede Metrológica do Estado de São Paulo, e coordenadora do Comitê de Metrologia Legal, CML, e Comitê Estratégico de Laboratórios de Calibração e Ensaio, CELSI, atuando como interface dos associados com os principais entes reguladores. E para compor este painel, eu convido ao palco como palestrantes o senhor Marcelo Castilho de Freitas, chefe do setor de medição de massa, SEMAS, de mel e metro. Senhor Marcelo. E convido também o senhor Gustavo Iervolino de Moraes, consultor tecnológico do Instituto de Pesquisas Eldorado. Inicialmente, eu quero passar a palavra à moderadora do painel, a senhora Daniela, para as suas contextualizações iniciais, e em seguida eu faço a apresentação dos palestrantes. Daniela, por favor. Boa tarde. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham paciência para o coquetel, mas acho que é um painel muito importante. Assim como o Celso já mencionou durante o nosso dia, esse seminário ele é oriundo de um grupo pequeno de balanceiros, digamos assim, né, dentro da REMESP, junto com o senhor Pancieri. E hoje, esse ano, a gente está tendo algo muito expressivo, que é a revisão da R76, que quem não conhece é a diretiva, né, a recomendação internacional da OIML para instrumentos de pesagem não automáticos. E a gente teve a feliz participação aqui de Marcelo Castilho, que será mencionado, e de Gustavo, do Instituto de Pesquisas Eldorado, que vai nos contribuir com algumas informações muito ricas em relação a essa nova recomendação, qual a visão, né, do que o Imetro está contribuindo, que o Marcelo Castilho pegou essa dura atividade, e ainda temos a contribuição do Instituto Eldorado, esclarecendo alguns pontos técnicos que eu acho que interessam aos fabricantes também. Como vocês sabem, a portaria 236, né, que foi após a consolidação regulatória, ela virou a portaria 157, ela é baseada na R76, e ela tem uma ânsia, né, dos fabricantes, de um grupo expressivo, para ter algumas revisões técnicas no conteúdo. E essas revisões, de certa forma, a gente tenta manter um determinado alinhamento com a OIML. Então, espero que vocês curtam essas informações que a gente vai ter aqui compartilhadas com essas duas pessoas memoráveis aqui. Bom, vamos lá, e para a primeira apresentação deste painel com o tema Principais pontos da revisão e impactos para o cenário brasileiro, Portaria Imetro 157/2022, convido o senhor Marcelo Castilho de Freitas, chefe do setor de medição de massas, SEMAS, de mel e metro. Só apresentando, o Marcelo é graduado em Engenharia Mecânica pela UFRJ
e mestre em Metalurgia e Ciência dos Materiais pela COPE, UFRJ. Já atuou como chefe da Divisão de Regulamentação Técnica Metrológica da Diretoria de Metrologia Legal de Mel do Inmetro. E atualmente ele atua como chefe do setor de medições de massa da DIMEL do Inmetro. A palavra é sua, Marcelo, boa apresentação. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre a portaria 157, né, de 2022, que é o nosso regulamento técnico metrológico para as balanças, né, os instrumentos de pesagem não automáticos, é o que está em vigor hoje aqui no Brasil, e vou falar também da UML R76. Vou falar um pouco da UML em si e um pouco também da R76 em si, e um pouco também da revisão que está acontecendo, né, que se iniciou, já tem um tempo, já se iniciou, e agora já temos um primeiro rascunho já, né, dessa revisão da recomendação da OML de 2006. Tá? Bom, a portaria, o RTM, né, a portaria RTM, Regulamento Técnico Metrológico, portaria 157 de 2022, ela é a nossa regulamentação nacional, né? Ela é baseada, né, como acho que já foi até comentado, é que ela é baseada numa versão da OML antiga, a versão da OML de 1992. Tá? Hoje a OML já revisou essa recomendação de 92. Hoje a que está em vigor na OML é a versão de 2006, né? Não foi internalizada ainda pelo país. Né? Ela já foi explicado também, ela é de 2022, 157 de 2022, por conta da consolidação regulatória, tá? Não houve, na verdade, houveram algumas modificações pequenas, mas em relação à verificação, né, pequenas do ponto de vista redacional, mas foram grandes para o trabalho da nossa rede brasileira de metrologia e qualidade. Né? Mas não houve nenhuma alteração dos requisitos técnicos em si. Né? Em especial os procedimentos de ensaio, nada disso foi alterado, continua aquela versão de 92. Essa revisão, né, está suspensa ainda, não se tem uma ideia de quando vai se revisar essa portaria 157, né, nesse ponto em questão dos requisitos e procedimentos de ensaio. A gente ainda não tem uma previsão. Tá? A recomendação internacional OML, a R76, é uma recomendação que é discutida internacionalmente pelos países membros da OML. O Brasil é um dos membros inclusive fundador da OML. Como eu falei, a versão mais recente é de 2006. Ela não define campo de aplicação, né, para o regulamento, que é uma discussão que foi feita na revisão da antiga 236 de 94. Essa 236 de 94 é a portaria que tem que tinha os requisitos técnicos, né? E depois da consolidação virou o 57 de 2022. Né? O grande ponto de discussão na revisão da 157 de 2022, na época ainda era 236, era o campo de aplicação do regulamento. E esse campo de aplicação é definido por cada país. A OML não recomenda nada em relação ao campo de aplicação, não define nada em relação ao campo de aplicação do regulamento. Né? Como eu falei, ela está em processo de revisão. O primeiro rascunho foi finalizado agora dia 3 de outubro. Né? Então ainda vai continuar esse processo de revisão, né, dentro da OML. Tem alguns itens ali que ainda não tem nem texto ainda, estão sendo discutidos ainda, então vai levar algum tempo ainda essa revisão. Bom, aí uma cronologia, né, dos regulamentos e da OML aqui no Brasil. Né? O primeiro regulamento de IPNA, né, de balanças, né, foi a 63 de 44, né? Regulamento bem antigo, que vigorou durante muito tempo no país. Né? Ficou 50 anos em vigor. Né? 50 anos não, até mais de 50 anos. Na verdade, a 236 de 94, foi o regulamento que atualizou essa 63 de 44, ela foi publicada em 94, mas só foi finalizada a sua implementação em 2002. Então, por mais de 50 anos, nós tivemos a 6344 em vigor. É um regulamento bem antigo. E em 92 a OML editou a R76, né?
que foi internalizada na 236 de 94, como eu tinha explicado. E houve essa internalização. Na época foi uma grande mudança, né, porque você tinha um regulamento de mais de 50 anos, né, teve uma atualização bem grande, inclusive com os ensaios eletromagnéticos, ensaios climáticos e outros ensaios que foram adicionados ali. Em 2006, a OML edita a revisão da versão de 92, né, que ainda não foi internalizada pelo país. Né, houve discussão para internalizar, chegou a ter um grupo de trabalho, um comitê discutindo a revisão, só que por N motivos ali acabou não saindo essa revisão. Um dos motivos, como eu comentei inicialmente, foi a questão do campo de aplicação. Mas houveram outras discussões a respeito, por exemplo, de requisitos de software e hardware, e outras discussões aqui que acabaram com que esse regulamento não avançasse, essa revisão, né, da 236. E aí, em 2022, recentemente, né, houve essa consolidação regulatória por conta da Lei de Liberdade Econômica, né, que definiu que a 236 de 94 ela tinha várias pequenas revisões, né, tinham pelo menos umas 5 ou 6 revisões, né, que eram outras portarias, né, que mudavam alguns requisitos ali, e foi tudo consolidado nessa 157 de 2022. E aí o futuro, eu botei tracejado porque é o que a gente espera que vai acontecer. A internalização dos requisitos, né, numa portaria em metro, e a nova revisão da OML. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu até espero que não seja nessa ordem, porque já estamos há muito tempo com o regulamento de 94. E a OML já editou uma nova recomendação em 2006. Bom, a situação atual da R76. A revisão foi dividida em 5 temas, né, dentro do grupo de trabalho. Eu estou participando do trabalho pelo Brasil, e foi dividido em 5 temas. Cada subgrupo pegou um tema para trabalhar, né, nessa revisão. E os comentários no primeiro draft foram finalizados agora, dia 3/10. E como eu falei, ainda está sem previsão de aprovação. Eu não sei, para quem não conhece a OML é uma organização internacional que congrega os países, tem vários países membros, que têm um compromisso de harmonizar as normas, requisitos e procedimentos de metrologia legal no mundo, né? O Brasil tem esse compromisso. Em termos de diferenças entre a R76, eu não digo nem a que está em discussão, também a que está em discussão, mas em relação também à de 2006 e a nossa portaria 157 de 2020. Né? Diferenças básicas, né? Tem novos termos e novas definições, né, nas de 2006 e que se mantiveram até nessa revisão, que são as definições mais claras sobre instrumento móvel, né, balanças, instrumentos de pesagem não automáticos móveis, que são instrumentos, por exemplo, embarcados em veículos, em incubadoras, em macas, em camas, em cadeiras de roda, paleteiras, né? Há uma definição melhor. Na nossa regulamentação, na 157/2020, não há definição sobre esses instrumentos. E esses instrumentos, cada vez mais, têm sido encaminhados ao Inmetro para aprovação. A gente trata disso lá no Inmetro, a gente faz a aprovação desses instrumentos, mas nos requisitos da OML de 92, né? De acordo com a 157. E isso, às vezes, nos causa alguns problemas para entender o funcionamento do instrumento e coisas do tipo. Então, há uma definição melhor. Definição também melhor para instrumento portátil, para pesagem de veículos rodoviários. Né? A gente, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, aumentou um pouco o uso desses instrumentos para pesagem de eixo de veículos. A gente tinha muito poucos instrumentos desses aprovados. Começou a crescer o número de aprovações desses instrumentos e nós não temos hoje, na 157/2020, uma definição clara desses instrumentos, apesar de a gente, como eu falei, a gente realiza a aprovação desses instrumentos de acordo com os requisitos
da 157, porém não há uma definição sobre esses instrumentos com clareza na regulamentação. Erros máximos admissíveis, né? O nosso regulamento, a 157 de 2020, um dos pontos de revisão da 236 de 94 para 157 de 2020 foi em relação aos erros máximos admissíveis, né? Houve uma alteração dos erros máximos admissíveis na verificação e na supervisão metrológica. Tá? Para avaliação de modelo, se mantém os mesmos erros, né? Meio E, 1E e 1,5E. E seria o valor de divisão de verificação da balança, o valor de divisão da balança. Então, eles se mantiveram na avaliação de modelo, mas na verificação e na supervisão houve uma modificação, né? Eles passaram a ser 1E e 2E. Isso por conta de questões internas, mais questões do Inmetro do que outra coisa, porque havia uma dificuldade da aplicação das cargas adicionais, né? Que eram previstas na 236 de 94 e na OML também, né? Nesse ponto, a gente diverge da OML, né, na questão dos erros máximos para verificação, tá? A gente tem essa divergência por conta da aplicação da carga adicional. A Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, Inmetro, tinha dificuldade nessa aplicação de carga, ou na própria, em manipular essa carga, muitas vezes muito pequena. Então era complicado isso. Então aproveitando a consolidação regulatória, houve essa alteração dos erros máximos admissíveis. E na OML R76, né, inclusive nessa revisão agora, está havendo uma discussão, uma boa discussão a respeito dos procedimentos de verificação. Tá? Houve um trabalho no início do ano a respeito de identificar que os países encaminhassem para a OML os procedimentos de verificação de cada país, para que fosse avaliado e pudesse ser revisado um anexo da OML sobre procedimentos de verificação, né? O Brasil tem duas normas a respeito disso, né? A NIT-SEMAS 012 e NIT-SEMAS 013, que definem esses procedimentos. Então, a gente está participando dessa discussão dos procedimentos, né? O que eu pude constatar a respeito dos procedimentos de verificação é que são muito similares, né, entre os países, não há tanta diferença, inclusive em número de ensaios, número de cargas aplicadas. A única diferença é na questão de substituição de cargas, né, que eu vou falar ali, substituição de pesos padrão, que alguns países têm tolerâncias diferentes. O Brasil tem uma tolerância diferente para substituição de cargas. E outro ponto importante, só para finalizar aqui, é a questão do certificado OML para células de carga. No Brasil, a gente não possui regulamentação para células de carga, né? Isso de certo modo, é um problema, né? Porque o que acontece na avaliação de modelo, por exemplo, é encaminhado para o Inmetro, muitas vezes, um instrumento com uma célula de carga maravilhosa, certificada, perfeita, aquela coisa toda, e passa nos ensaios, mas depois, na fabricação, depois na colocação no mercado, muitas vezes essa célula não é a mesma célula, né? Muitas vezes não, acho que na maioria dos casos não é a mesma célula que é encaminhada para avaliação de modelo. E como a gente não exige essa aprovação, são células que a gente não verifica, não aprova, não sabe nem direito à origem dessa célula. E a OML recomenda fortemente o certificado OML para células de carga ou a aprovação dessa célula, que a balança utilize uma célula aprovada, né? Esses são os principais pontos, assim. Tem a questão também, eu esqueci de tocar, na verdade está no slide mais para frente, mas o nosso tempo acabou, mas eu vou aproveitar e tocar aqui, que é a questão dos ensaios de EMC, né? Os ensaios eletromagnéticos. Hoje, a 157 de 2020, ela referencia a uma norma IEC antiga, né, que era o que a 236 de 94 fazia referência, né, uma norma de 92, na verdade, porque se referencia ao ML de SNDC de 92, então é bem antiga, e se propõe, né, a SNDC já usa uma versão da IEC mais nova, né?
Usava-se a IEC 800, hoje é IEC 61.000, tá? Para os ensaios de EMC, né, em geral. E nessa revisão, e na de 2006, está se propondo também ensaios específicos de EMC para instrumentos embarcados em veículos, né? Instrumentos que utilizam a bateria do veículo para alimentação. Então, tem ensaios específicos que são de acordo com uma norma ISO, né, uma outra norma, e que são importantes caso venha se a utilizar esses instrumentos embarcados. Hoje no Brasil, a gente nunca aprovou um instrumento desse tipo, embarcado em veículo, mas pode ser que futuramente isso aconteça. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Marcelo, pela sua apresentação. Vamos ter o Media Code dele para a captação da palestra. Bom, enquanto eles colocam, eu vou apresentando a segunda apresentação desse painel com o tema Impactos promovidos sobre os ensaios de IPNA. Convido o senhor Gustavo Iervolino de Moraes, consultor tecnológico do Instituto de Pesquisas Eldorado. Apresentando, Gustavo possui doutorando em Engenharia Elétrica pela Unicamp, é engenheiro eletricista e mestre em Engenharia Elétrica, consultor tecnológico no Eldorado com mais de 13 anos de experiência na área de certificação de produtos. É membro da IEC na área de EMC, atua na coordenação das comissões de EMC da ABNT e é coordenador técnico do Centro de Competência de EMC da Unicamp. Bom, seja bem-vindo, uma boa apresentação para você. Boa noite, pessoal. Acho que já boa noite, né? Boa noite a todos. Agradeço a Remesp pela oportunidade de poder falar um pouco sobre os ensaios, né? O impacto promovido sobre os ensaios. Especificamente aqui falar um pouco dos ensaios de MC, como o Castilho já comentou, da importância dos ensaios de MC, né? E essas revisões que foram alteradas, os principais motivos das revisões do ensaio de MC. Antes de começar, falando um pouquinho sobre os impactos, eu vou falar rapidamente sobre o Eldorado. Então, o Eldorado hoje é um instituto de pesquisas sem fins lucrativos. Nós estamos localizados em Campinas, Brasília, Manaus e Porto Alegre. O nosso laboratório, especificamente, que é acreditado CEGEP e Metro, ele fica localizado em Campinas. Temos mais de 20 anos pertencendo à Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios e também já estamos começando um laboratório de ensaios em Manaus. O Eldorado ele atua em diversas localidades, principalmente pelo foco em atuar em diversas leis de fomento, né? Por exemplo, em Manaus atuamos com o SUFRAMA e hoje o Eldorado é líder da lei de informática, com foco principalmente no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias. Dentro das suas verticais temos o desenvolvimento de hardware e software, né? Então a gente tem uma ampla experiência em desenvolver hardware, desde o TRL baixo, ou seja, desde o nível de maturidade de pesquisa básica até o nível de maturidade de produto. Então a gente consegue ter toda essa etapa de desenvolvimento, né? Então a gente tem uma equipe para isso, inclusive laboratórios para poder executar toda a etapa de validação. O Eldorado também tem um foco em capacitação e treinamento, e aqui eu destaco o primeiro Apple Academy do mundo, né? Então a Apple ela fez um investimento no Eldorado para desenvolver e treinar e capacitar jovens universitários para a utilização do seu aplicativo, né, iOS, e desenvolver novas soluções utilizando o iOS. E foi uma solução piloto aqui no Eldorado, que ela deu tanto sucesso que hoje tem mais de 10 no Brasil e está espalhado pelo mundo inteiro. Então a gente tem mais de 200 Apple Academies espalhados no mundo inteiro e começou aqui no Brasil. Então é um outro motivo até de orgulho que a gente tem do Brasil para poder, que a gente conseguiu desenvolver e disseminar todo esse conhecimento. E também a gente também presta consultoria de inovação, porque a gente entende que existe as startups e existe o produto do mercado, e existe o vale da morte, né? Que é quando você conseguir transformar a sua ideia, a sua pesquisa em um produto. Então a gente também presta consultoria de inovação para a gente atuar nesse vale da morte. E além disso, nós somos um organismo de certificação de produto designado pela Anatel. Não somos um OCP, mas somos um OCD com foco em certificação de produtos de telecomunicações. E também temos
os laboratórios de ensaios e testes, aonde a gente tem diversas áreas de atuação. Começamos com a área de certificação de produtos de telecomunicações, né, e como existem alguns ensaios que são horizontais, né, como é o caso do ensaio de compatibilidade eletromagnética, os ensaios de segurança, nós fomos ampliando a nossa gama de produtos. Inclusive hoje somos acreditados para atender IPNA do escopo de compatibilidade eletromagnética, mas temos uma ampla quantidade de ensaios, né? Então fazemos ensaio de RF, desde a tecnologia do G até o 5G, fomos pioneiros na implementação de testes de 5G no Brasil, fazemos teste de acústica, temos câmeras semi-anecoicas acústicas para poder fazer avaliação de nível de pressão sonora, avaliar os níveis de sinais de alarme de equipamentos médicos, por exemplo, temos ensaios de vibração. Recentemente também fomos acreditados pela RBC como na Rede Brasileira de Laboratórios na Rede Brasileira de Calibração, como um laboratório para poder fazer calibração de temperatura e umidade, e também fazendo teste de baterias. Então temos ampliado bastante o nosso escopo para atender toda essa demanda do mercado. E agora entrando um pouco no objetivo da palestra, que é quais são os principais impactos causados pela revisão da recomendação da OML R76. Então, quando a gente olha hoje, como o Marcelo já comentou, né, nós temos algumas niches do Inmetro que determinam alguns procedimentos, né, e aqui eu estou olhando do ponto de vista de procedimento de ensaio, né, o que vai impactar hoje, o que o laboratório precisa atender, e até mesmo o que esse impacto pode gerar de uma possível mitigação, uma possível resolução ou alteração do produto quando se altera requisitos de testes, né? Então, como foi falado, a NIT 14 e a NIT 15 já trata dos ensaios de desempenho, e especificamente uma das principais alterações que se teve já na recomendação da R76 de 2006 para a AMC, e agora nessa nova recomendação, que está hoje descrito no procedimento na NIT 40. Então eu vou tentar fazer um contraponto, né, o que é aplicado hoje, o que vai ser aplicado e quais os principais cuidados que se devem tomar, e até mesmo falar um pouquinho sobre o setup e as alterações do setup de validação e de realização dos ensaios. Mas antes disso, eu gosto bastante de fazer a pergunta até para a gente poder nivelar, porque é um assunto complexo, né, mas o que é a compatibilidade eletromagnética? Então, para a gente entender o que é a compatibilidade eletromagnética, é importante a gente entender o que é interferência eletromagnética. Então, aqui eu vou colocar dois vídeos, eu não sei se vai dar para rodar, não sei se é só apertar aqui. Será que eles conseguem rodar? Os dois vídeos? São vídeos rápidos. Acionar. Esse vídeo foi eu que fiz, que é um problema muito comum quando você aciona o fogão, ocasiona um chuvisco na televisão, né? Ou seja, está ocasionando um mau funcionamento. Então esses são exemplos de interferências eletromagnéticas que vocês já devem ter visto aí em diversas condições no dia a dia, ligar o liquidificador e tudo mais. E as interferências eletromagnéticas, a gente tem dois tipos de interferências. Existem as interferências transitórias, que é o caso do fogão, que quando você aciona o fogão, ocasiona um mau funcionamento em outro dispositivo. Existe também as perturbações das interferências contínuas, que são aquelas interferências causadas, por exemplo, por uma estação de radiobase que está próximo de um equipamento eletroeletrônico, e com isso você não observa que está ocasionando um mau funcionamento, né? Como, por exemplo, uma balança perto de uma estação de radiobase, ela pode estar medindo de forma incorreta, porque ela está próximo dessa estação e você não está conseguindo ver o erro ali, porque não é perceptível, né? Muitas pessoas têm até medo da interferência, né? Parece até algo fantasma, porque não é algo palpável, não é algo que você consegue enxergar, muitas vezes, né? Nesses casos foi bem específico, você consegue ver um mau funcionamento, mas tem muitos casos que você não vê o mau funcionamento do dispositivo. Então, por isso que é importante se avaliar e entender que a compatibilidade eletromagnética parte desses casos de interferências eletromagnéticas que estão cada vez mais comum com o aumento de dispositivos eletroeletrônicos.
Então, como foi visto, sempre quando a gente fala de compatibilidade eletromagnética, você tem uma fonte geradora de perturbação eletromagnética e uma vítima, né? E essa fonte dessas perturbações eletromagnéticas, elas podem ser oriundas de diversos fenômenos eletromagnéticos. Por exemplo, uma descarga eletrostática, uma descarga atmosférica causada por um raio, né? As próprias perturbações oriundas das estações de radiobase, como foi comentado, oriundas de chaveamento de circuitos, como é o caso do fogão, e ela pode ser tanto radiada, ou seja, ela pode ser tanto pelo ar, quanto ela também pode ser conduzida pelos cabos de alimentação, né? Então a gente está sempre olhando esses aspectos da fonte geradora de perturbação com o equipamento vítima, que é aquele equipamento que está sofrendo essa interferência. E aí é importante entender o que é um ambiente eletromagnético. Então, o ambiente eletromagnético, ele é, por característica, um ambiente onde tem mais de um dispositivo eletroeletrônico. Então, e nesse ambiente vai ter equipamentos gerando perturbações, que é o que a gente chama de emissão, e vai ter também equipamentos que vai sofrer essas perturbações. Isso é impossível de se zerar, né? Ou seja, vai ter. O importante é você conseguir controlar. E além disso, o ambiente eletromagnético, ele também deve ser característico para determinar alguns níveis de perturbação. Por exemplo, o meu produto, ele pode ser colocado no ambiente residencial, ele vai ter um nível de perturbação, e ele pode ser colocado no ambiente industrial, que vai ter um outro nível de perturbação. Então, tem que entender o ambiente, porque é através do ambiente que se determina alguns limites e alguns níveis, né? Você não precisa fazer um equipamento tão robusto para colocar no ambiente residencial. E aí a gente determina o que é MC a partir desse gráfico, né? Ou seja, se o equipamento ele não emite um nível muito alto, ele é susceptível a uma perturbação eletromagnética, a gente diz que ele está dentro da margem de compatibilidade eletromagnética. Ou seja, ele vai funcionar corretamente perante aquele ambiente eletromagnético que ele foi propício para ser utilizado. E quando a gente fala dos requisitos da OML R76, a gente está falando só dos ensaios de imunidade, a gente não está tratando dos ensaios de emissão, né? Então a gente só está avaliando os requisitos de imunidade. Então, agora entrando um pouco mais nos ensaios de imunidade, o primeiro ensaio de imunidade é a descarga eletrostática, que hoje é aplicada, existe essa norma IEC 42. O fenômeno de descarga eletrostática ele é muito conhecido, né? Quando você está com o corpo carregado de elétrons, você encosta numa parte condutiva, né? Como exemplo da maçaneta do carro, você vai aplicar uma descarga eletrostática no seu produto, né? Então, na balança, você vai encostar na balança, você vai aplicar essa descarga e a balança tem que funcionar corretamente. Então, hoje, comparando o que está na NIT 040 e comparando com a ML R76, são os mesmos níveis aplicados, tá? Então, ou seja, não vai ter diferença do ponto de vista de descarga eletrostática. Então, quando aqui é só uma ilustração do pulso de descarga eletrostática, né, que é um pulso que simula uma condição humana. Então, fizeram esses estudos para avaliar como que é o pulso de tensão e corrente que o corpo humano ele gera quando encosta em uma superfície condutiva, né? Então, não se tira do nada, né? Se tira de alguma coisa que é aplicada no seu dia a dia. O outro teste é o de transientes elétricos, que nada mais é quando você faz o chaveamento ou comutação de cargas indutivas, ou até mesmo quando você liga e desliga o interruptor de uma tomada. Isso gera transientes elétricos na linha de alimentação e também nas linhas de sinais de controle, né, que são portas de comunicação, por exemplo, a RJ45 ou outras, né? Então, quando a gente compara também a NIT 40 com a OML R76, também o mesmo nível é aplicado, ou seja, não teve diferença, não vai ser um problema para o que está hoje, né? Isso aqui é só simbolizando, eu vou falar rapidamente para não tomar o tempo, que já está curto, só simbolizando como que é esse transientes, né? Esses transitórios elétricos que é de 1 kV a 500 volts que são aplicados, um é aplicado na porta de alimentação e 500 aplicados nas portas de sinais. O outro ensaio é um ensaio de redução e interrupção de tensão por um curto intervalo de tempo, que nada mais é do que as interrupções causadas, por exemplo, recentemente teve essa chuva, né? Você tem alguma queda de tensão na rede de energia elétrica, ou você tem uma árvore caindo na rede de energia elétrica, ela vai ter uma variação e uma interrupção da rede de alimentação. Então a gente simula também nesse ensaio reduções na rede de energia elétrica. E muitas vezes são reduções de meio ciclo da onda. E essas reduções às vezes você não observa, mas pode afetar o funcionamento de um produto também. Então, quando a gente compara o que está na NIT 40 com os níveis de severidade da OMR 76, a gente observa que o que está em vermelho é a diferença, o que está em preto é o que é igual. Então, as interrupções hoje
o que é aplicado hoje é de 100%, né, que é o meio ciclo, ele trata zero, mas é uma redução completa da tensão, ou seja, 127 você vai cair para zero, 220 vai cair para zero, você vai só fazer essa interrupção por meio ciclo. Né? Já na nova versão da ML76, já se preocupa em fazer reduções de 100% com o ciclo da onda, 40% com 10 ciclos, 70% com 25 ciclos, e aí 100% com 250 ciclos, ou seja, você tem mais interrupção da onda da tensão AC, né, das portas de alimentação do produto. Ou seja, isso já é um ponto que pode impactar. Não é comum no dia a dia de mais de 15 anos que eu tenho experiência na área de MC, não é comum ter muita falha nesses ensaios de interrupção e redução de tensão, mas é um ponto que precisa ser atentado do ponto de vista de projeto, né? Já que teve essa alteração, então é importante tomar esse cuidado. E aí o outro ensaio, que é o ensaio mais crítico, né? Esse ensaio eu digo que é crítico porque de fato tem uma diferença, né, significativa do ponto de vista do que é aplicado hoje, que é o ensaio de imunidade ARF, que é aquilo que eu disse que simboliza uma estação de radiobase próxima ao produto. Né? Então, nesse caso, hoje se faz o ensaio, né? Aí se faz o ensaio numa câmara semianecoica, e aí vem um dos pontos importantes também, né, que existe uma dificuldade muito grande que o pessoal não coloca aqui, que é a questão de você ter um laboratório, uma infraestrutura dessa. O Eldorado tem uma câmara semianecoica hoje, mas uma infraestrutura dessa para nós brasileiros, eu tenho que pegar o valor e multiplicar hoje em dólar, eu multiplico por 10, né, porque eu pago o dobro do valor do equipamento, então é um custo muito alto para se ter uma infraestrutura dessa, mas essa é uma câmara semianecoica onde se faz ensaios no IPMA. Né? Então aqui ela tem dois objetivos, né, falando rapidamente. Ela blinda os sinais externos e ela também funciona como um campo aberto, ou seja, ela tem materiais absorvedores e toda a onda eletromagnética ela é absorvida por esses materiais absorvedores para que de fato você consiga validar só o que o produto está ali, para não ter reflexão e influenciar a realização dos testes. E existe também uma outra possibilidade, que é a utilização de uma célula GTEM para fazer os ensaios de imunidade radiada, né, que também funciona, tem um princípio muito igual, mas ele é um guia de onda. Né? E lembrando que ela só pode ser usada para os ensaios de imunidade, não pode ser usada para emissão. A outra tem essa diferença, que além de você ter uma gama de faixa de frequência maior, você pode usar ela para emissão também. Tá? E aí as principais diferenças, hoje que é aplicado hoje em relação à nova versão, e já de 2006-1076, é que os ensaios não são aplicados só até 1 GB, são aplicados até 2 GHz. Então você faz uma varredura de 80 MB a 2 GHz, e o principal, o nível de intensidade de campo elétrico não é de 3 volts como é outro, ele vai mais que triplicar. Né? Então a gente vai tratar de níveis de 10 volts por metro. Então você vai aplicar um campo elétrico de 10 volts por metro no produto e não mais 3. Isso acaba sendo crítico do ponto de vista de produto e de cuidados com blindagem, filtros e etc. Né? E além disso também ela insere um novo ensaio, né? Que é o ensaio de imunidade ARF conduzido de 150K a 80 MB, que você também vai gerar os 10 volts RMS. Hoje se tem um ensaio de imunidade conduzida para quem não tem câmera semianecoica. Para quem tem câmera semianecoica, consegue fazer a varredura de 26 até 1 GB. Para quem não tem célula GTEM, tem que fazer o de 26 a 80 MB através do ensaio conduzido. Tá? Então, por isso existe essa diferença. E aí aqui para terminar, que meu tempo já esgotou, as considerações finais. Então, é tomar esse cuidado, né, em relação à alteração de nível, principalmente para os ensaios de imunidade radiada e imunidade conduzida, né? Tomar cuidado para ter essas avaliações de blindagem, como você resolve esse problema com blindagem, aterramento, disposição correta do circuito de alimentação ficar longe de circuito de dados, né? Então, tomar todos esses cuidados. E além disso, como o Marcelo já falou, a R76 ela vai trazer 2 ensaios novos, que é o ensaio de surto, que simula as descargas atmosféricas, os raios, e também os ensaios oriundos da ISO 7637, que é quando o seu equipamento é embarcado no veículo. Como eu falei, o ambiente eletromagnético define muitas das perturbações aplicadas. Como o veículo ele passa a ser um novo ambiente eletromagnético, então existem características da ignição, de chaveamento de bateria, veículos elétricos vai ter transitórios gerados pelo veículo, que são diferentes dos transitórios gerados pela rede de energia elétrica, então também tem que se aplicar esses ensaios, por isso que também ele tomou esse cuidado. Mas lembrando, se ele for também para ser usado nesse ambiente. Né? E aí um outro ponto que é importante sempre destacar, é que o MC, quando ele é considerado na etapa inicial do projeto, você consegue reduzir tempo, né, e custo. Porque as soluções para se resolver um problema de MC
no desenvolvimento do projeto ela é muito mais barata do que depois. Depois você vai ter que colocar ferrite, você vai ter que colocar blindagem, acaba ficando muito mais caro o seu produto. Então, por isso é importante também atuar nos requisitos de MC desde a etapa inicial. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Gustavo, acho que foi a sua palestra mais desafiadora. No final do dia é MC e ninguém dormir. Então, assim, olha, parabéns, porque ainda conseguiu, de certa forma, exemplificar ensaios de MC de uma forma bem didática. Obrigada. Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Instituto de Pesquisa Eldorado, eu pessoalmente fui e fiquei muito impressionada com o nível de tecnologia e inovação que esse Instituto promete. Nós da RMESP estávamos desesperados até por falta de demanda de ensaios para a questão de PNA, e tivemos a grata surpresa de por falha nossa, não sabia do escopo da Eldorado, e quando a gente descobriu foi lá, e realmente vale a pena visitar, não só pelas questões dos ensaios de IPNA, mas por outros serviços que eles fazem. Então, gente, para a gente ir para o coquetel, 2 perguntinhas. Quem vai? Ninguém? Ah, bom. Então vai, por favor. Minha pergunta é para o Marcelo, lá da Hércules EPI São Paulo. Marcelo, você comentou sobre a mudança de alguma coisa em relação aos ensaios da balança, mas você citou a dificuldade, inclusive, quanto ao peso padrão, que teria sido muito pequeno, né? Por causa da mudança do erro máximo admissível. Mas eu não acompanhei nessa nova mudança a portaria atual, se ela mudou a própria maneira de calcular o erro. Porque pela legislação antiga, eu estou no setor agora, não mais na metrologia, mas pela legislação antiga, você tinha que calcular por erro corrigido, que tinha que calcular por massas de 0,1 valor de erro. Se isso não mudou, uma balança de 5 gramas de padaria, por exemplo, você vai ter que andar com pesos de padrão de 0,5 grama. Aí cai naquela pergunta, necessita de uma portaria tão minuciosa para verificar instrumentos no comércio? Bom, vou explicar para você. Na verdade, a gente eliminou essa carga, né, de 0,1 erro. Quando da revisão, quando da consolidação regulatória, né, quando virou o 157 de 2022, foi exatamente isso que a gente fez, eliminar o uso dessa carga, que no caso de uma balança de 5 gramas seria de 0,5 gramas. E é muito complicado você utilizar essa carga no comércio, é uma coisa muito complicada. Então isso foi eliminado, né, com o aumento do erro máximo admissível para a verificação. Passou para 1E e 2E. Porque um dos motivos, além de ser essa carga adicional ser utilizada como para você encontrar o erro de arredondamento da balança, o outro motivo, ela também era utilizada, né, assim, aliás, desculpa, ela só era utilizada para achar o erro de arredondamento da balança. E aí, o que a gente fez para a mudança do procedimento? Né? Primeiro, os procedimentos de ensaio saíram do RTM e passaram para as normas, né? Como foi citado, até o Gustavo citou 2 normas ali de avaliação de modelo e tem as normas de verificação. E nessa norma, a gente colocou a nova forma de calcular o erro sem esse ΔL, que na verdade é a forma de você calcular o erro com a balança classe 2, que tem valor de divisão diferenciada, que tem aquele D, que tem aquele valorzinho a mais. Então, se utiliza agora a mesma fórmula para a balança classe 1, classe 2, que tem a divisão diferenciada, né? Nas balanças de classe 3 também, sem o uso do ΔL, né? da carga adicional. Essa foi a mudança, entendeu? Para facilitar o trabalho da rede. Outra coisa que foi feita para facilitar o trabalho da rede foi a mudança na substituição de carga. Antes a gente poderia utilizar, substituir balanças acima de 1 tonelada, você poderia substituir, usar, por exemplo, até 20% de peso padrão para realizar o ensaio de verificação. Né? Balanças acima de 1 tonelada. Agora a gente passou para, foi alterado que passou para balanças acima de 100 kg. Né? Mudando também a tolerância ali, né? Mas houve essa modificação também para facilitar o trabalho da rede. Foram as 2 únicas, né, na verdade, modificações. E a outra modificação maior foi essa, de tirar
todo o procedimento de ensaio de dentro do regulamento. Colocar esses procedimentos em normas, porque as normas têm uma facilidade maior de serem alteradas e serem modificadas caso haja algum problema. Você pode discutir mais rápido aquelas normas e fazer uma alteração, se necessário. O regulamento realmente é bem complicado, ainda mais o regulamento de balança, que qualquer pequena alteração gera uma discussão imensa e pode demorar muito tempo para fazer qualquer alteração. Então, essas foram as principais modificações, vamos dizer assim. E o Gustavo citou ali a NIT CEGEL 40, que é a norma que dá os procedimentos de ensaio para a imunidade eletromagnética, e que é de um outro setor lá do Inmetro que trata dessa questão só de imunidade eletromagnética, mas que vai precisar de uma atualização provavelmente, com a revisão da 76, vai precisar de uma atualização dessa norma. Só que há uma discussão também dentro do Inmetro a respeito da colocação desses níveis de severidade que foram citados, na norma ou no regulamento, porque eles são critérios, são requisitos, talvez tenham que ir para o regulamento e não para a norma, mas isso vai ser visto quando da revisão da 76, quando da revisão do regulamento em si. Obrigada, Marcelo. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Sim, Jefferson. Pode falar. Boa noite. Só para atrasar o shopping do pessoal aqui, que eu sei que está todo mundo ansioso para o coquetel, mas só quero trazer a importância do... Na verdade não é uma pergunta, tá? É só colocar mesmo a importância. O Castilho trouxe a questão da OML R60, da obrigatoriedade na R76, e depois a gente teve a questão da apresentação do MC. E aprovar um IPNA, fazendo ensaio de MC, climático, desempenho, e depois do campo você só ter como verificar o desempenho, e não na totalidade inclusive, sem levar em consideração célula de carga, é um erro grave, porque em campo, se substituir a célula de carga, você não consegue verificar o MC, se o cabo da célula que influencia diretamente está com uma blindagem correta, se a célula, a parte eletrônica dela, enfim, elétrica ali, está em condições de proteção para ter uma deriva referente às condições climáticas. Então, assim, eu acho que isso a gente já discutiu várias vezes, eu já sinalizei isso por muitas vezes isso para o Inmetro, e eu acho que já passou do momento da gente olhar também para a regulamentação de célula de carga e tratar isso em IPNA. Não faz o menor sentido tratar isso em separado. Então era só essa consideração que eu queria fazer. Eu sei que o Castilho parte também desse princípio, mas eu creio que isso é um tema muito importante. Então quando a gente for falar de revisão de 157, vamos falar de criação de ORTM para célula de carga também. Obrigado. Só complementando, realmente é complicado você aprovar um IPNA sem ter uma célula aprovada. Isso aí é uma coisa, do ponto de vista técnico, é bastante complicado, não só por MC, mas também pelas questões de desempenho. Só que eu não sou da área de regulamentação, o Moraes poderia responder isso, mas a regulamentação não passa só pelas questões técnicas, As questões técnicas são importantes, são cruciais, na verdade, para uma regulamentação, mas tem todas as outras questões relacionadas à célula de carga que precisam ser discutidas antes de se editar uma regulamentação. Mas concordo com o Gerson a respeito de você ter que ter uma célula de carga aprovada sendo utilizada no IPNA aprovado. Isso, do ponto de vista técnico, faz sentido. Eu sei que você inclusive uma das coisas é a questão de laboratórios, para fazer ensaio. E hoje eu não sei se o pessoal do Labelo está aqui, mas eles falaram para procurar eles, Então, eu acho que tem que ter esse interesse de todas as partes interessadas de fato. E aí o pessoal falou que está disposto a investir, e eu sei de outros também que estão dispostos a trabalhar para fazer esses ensaios. Obrigado. Sim, isso é uma realidade e
uma das dificuldades técnicas em relação à regulamentação é essa, realmente a infraestrutura laboratorial de qualidade para a realização dos ensaios de célula, né? É preciso que se tenha laboratórios capazes de realizar esses ensaios. Mas, volto a dizer, é importante, é um tema importante a ser discutido. Só complementando, até aproveitando essa informação, né, vocês visitaram o Eldorado, Daniela, e hoje o Eldorado a gente se sensibilizou, a gente já fez a aquisição dos equipamentos, então ano que vem a gente já vai também fazer ensaios de desempenho, tá? Então a gente vai fazer os ensaios completos. Então, por isso que passando essa demanda, assim, a gente vai atrás de investimento, por mais que o Brasil, como eu falei, é difícil. Quando a gente parte dos ensaios de desenvolvimento ainda foi menos complicado, porque eu consigo fazer coisa nacional, mas quando eu estou falando de MC eu tenho que comprar de fora, é tudo muito caro. Mas a gente conseguiu, a gente sensibilizando a nossa diretoria, a gente já comprou até os equipamentos, então acredito que o ano que vem, se tudo ocorrer bem, a gente já está também fazendo ensaios de desempenho completo, tá? Gente, vou finalizar aqui o painel para adiantar da hora, mas lembrando, esses tópicos de revisão da portaria antiga 236-957, ficamos gratos de saber que o Inmetro está acompanhando e participando ativamente da revisão da R$76, assim como outros regulamentos são discutidos dentro do Comitê de Metrologia Legal. Então, hoje que a gente trouxe para vocês esse evento, mas qualquer necessidade ou interesse, pode falar com o próprio Gerson hoje no coquetel mais tarde, que a gente tem assim, várias sessões interessantes para falar de regulamentação, tá bom? E com isso vamos finalizar e agradeço mais uma vez a participação de vocês dois e parabéns pelo desafio. Mais uma vez agradecemos a participação de todos. Vamos fazer rapidamente a foto oficial e antes do coquetel e para finalizar nossa programação de hoje vamos apresentar a palestra de divulgação do ICW 2026 CECIP, com o lançamento da segunda edição do International Conference of Weighting 2026. Para isso eu quero convidar o senhor Daniel Neubühl, Managing Director da Heine Instruments, representando a CECIP, para falar sobre a divulgação do ICW 2026. Bem-vindo novamente, Daniel. Welcome. It's okay. E para acompanhar esse lançamento, a Daniela vai voltar ao palco. Okay, ladies and gentlemen, I think I have the hardest part today in this session. Here everybody is waiting for the cocktails, me too, but hopefully you have some time. I will go fast through the slides to hear what I have to say. This year we had first edition of something that is very unique in the world. We had an international conference of weighing. It's not like a conference that you have maybe here, like here in Brazil, or something like a European conference. It was really an international conference about weighing. It was also not an exhibition. For sure there was some people exhibit some products, but it was not only exhibition, it was really a conference about weighing, about legal metrology, and there were a global community coming together, and all the stakeholders about weighing were joined together
networking, and we had very good panel sessions and presentation from all over the world. The main partners to make this happen were not only CESIP or OEML or BIML or all the weighing associations that are already related to CESIP, to the International Cooperation Group. Also, MCEP from Brazil was joining us and helping us, and also others. So it was from our point of view, a very great success, this first emission. We had even a delegation of 12 people from Brazil. It was a great honor that we have also from South America people joining us. That's also one of the reasons why I'm here, because this was really a unique event. We had 220 participation of 25 countries and 6 continents. So this is really something that was never done before. We have a good cooperation with OEML, with BIML. We have a good response about organization and also the quality of the sessions. I believe you can prove that. It was very, very nice also about the networking. And we try, myself as ICG president and part of the steering committee, we try to redo it again in 3 years. It's maybe too late, too early to make too much advertising, but it's good to have some awareness of this event. And let's see where it would be. And officially at the event, at the closing session, we give a signature rate to our next host of the event. It would be in Japan. So we have something like, from football. It's like a challenge trophy, but it's in the form of a weight. So we have then signature on it, who was the host of the last one. So this will go then forward, and hopefully we'll make a lot of history with those events. So next time, very exciting for us, it will be in Japan, and the host will be the Japanese Scales Association. Japan is not that much big as Brazil or Europe, but you don't think that this association is not big and not powerful. This is has a long history, this association. These are very powerful. They even also organize a very long exhibition in Japan, Intermeasure. So we will have a high quality organization there in a very exciting country. Just to show you a little bit more, the association is really big, and they do also a lot of interesting things. If you go once on the internet to the site of the association, they have even some kind of world legal metrology system database. It's quite good. I checked some countries, so the research that they did is very good. So if you want to go international somewhere, you can go to this site. It's in English, not only in Japanese, and you will find a lot of good information about legal metrology all over the world, in each country, in each continent. So I invite you to look at this too. So that's all, very quick. Hopefully to see one or even more of you in 2026 in Japan. For sure we will inform you every year, probably even here on this event, that this will happen, and that we can also make this event even bigger than before, and with exciting and interesting panel discussion and sessions, hopefully also with part of Brazil too. Many thanks
enjoy the drinks, and many thanks again for the hospitality and the invitation to be here. Thank you. Aproveitando, o ICW foi de grande aprendizado para a REMESP e de grande utilidade de informações. Então a gente teve essa delegação de 12 pessoas, incluindo o IMET, incluindo grandes empresas nacionais. E por ser no Japão, a gente saber do investimento que vai, mas assim, da propriedade e da qualidade de informações que tem neste evento, e aproveitando a presença do Daniel aqui para nos dar essas informações internacionais, a gente gostaria muito de divulgar desde agora essa oportunidade desse evento para vocês. Tá bom? Obrigada, e agora vamos para os drinks. Ok, mais uma vez obrigada, Daniel, pela participação. Bom, nós encerramos nosso dia de hoje. Esperamos revê-los amanhã, no segundo dia do Metro Legal 2023. Esperamos que tenham aproveitado todo o conteúdo de hoje e até amanhã. Desejamos um excelente coquetel e uma boa noite a todos.